E aí, galera, tudo muito ótimo? Eu sou o DB, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito ótimo. Hoje eu estou aqui com a Glaucia, que está me recebendo na casa dela. Gente, fez um jantar maravilhoso. Foi você que fez, né? Eu não, né? É o Luiz, né? É o Luiz. O Luiz está aqui do lado. Fez um jantar para receber a gente. Porque hoje a gente tem um assunto bem legal para passar para vocês. A gente vai falar sobre gravidez. Não é isso, Glaucia? Vamos falar. Me diga uma coisa, quando foi seu parto? Dia 15 de janeiro. Em meio de uma pandemia. Em meio à pandemia. Então, o parto dia 15 de janeiro, vamos voltar lá no início, quando você descobriu que estava grávida. Okay. Eu sei que vocês querem saber como foi o uso do plano de saúde, se o parto foi em dinheiro, foi pelo plano, mas segura aí, vai assistindo que a gente vai falar de tudo um pouco aqui, ok, galera? Então, qual foi o mês que você descobriu que estava grávida? Em abril. Começando da pandemia. Tava... Nós estávamos na quarentena. Isso, estava na quarentena. Né? Porque a pandemia ainda tá. Isso. Uhum. Mas naquela época ainda a gente estava em quarentena. Uhum. Né? A gente começou a quarentena aqui no dia, mais ou menos, dia 16, 17 de março. E você descobriu que estava grávida. Sim. E foi uma surpresa, né? Porque a gente... Em abril. Porque quando a gente decidiu ter filho, a gente não achou que seria tão rápido assim que eu engravidasse. E daí no Mas primeiro assim? mês a gente já engravidou. Como assim que se engravida a prestação? não entendi. Você se engravida? É assim, ó. Não, mas é porque, como a Sophie já tem 8 anos, então a gente achou assim, tem 8 anos, né? A minha idade, pode ser que a gente, né, demora ali pra realmente vingar uma gravidez. É porque né? vocês usavam métodos concepcionais. Sim. Então você decidiu parar pra tentar... Sim, pra tentar ter o entendi. filho. E daí quando começou a quarentena, a gente achou que não ia durar tanto tempo. A gente achou que todo mundo que a quarentena eram 40 dias. Isso, 40 dias. Ia passar aquilo ali, tudo bem, acabou, né? Até a minha mãe, né? Os meus pais, a mãe do Luiz, estava todo mundo programado para vir para cá pro nascimento. E daí foi onde a gente pegou todo mundo de surpresa, porque eu fiquei grávida, a pandemia só foi aumentando e não acabou até agora. Nesse período de pandemia, como é que ficou a parte do pré-natal? Tá. Você vinha alguém aqui? Você ia no hospital? Como é que isso estava funcionando? Aí a gente tem que dividir isso. Porque assim, o normal, o comum, vamos dizer assim, é que quando a mulher engravida, ela descobre que ela tá grávida, né? Porque fez um teste em casa mesmo. Aí você tem que passar por um médico. O que geralmente o pessoal faz aqui, as mulheres, é passar, né? Vai num chá da vida, né? Da cidade, passa pelo médico da família, ele vai pedir o exame de sangue, você faz o exame de sangue, aí tem a comprovação realmente do positivo, e daí você começa o seu pré-natal com uma enfermeira, como se fosse uma... porque aqui tem umas divisões de enfermagem, né? Tem enfermeiros que são responsáveis como se fosse o obstetra, o cardíaco e tal. Então você passa por um enfermeiro especializado nesse assunto. E você faz o acompanhamento todo por ele. No meu caso, eu optei por ir atrás de um obstetra. Então eu queria começar um pré-natal com um médico e terminar com ele. Ganhar com o médico que me acompanhasse a gravidez inteira. Eu já vi muita gente dizer de mulheres grávidas, que ela não sabia nem quem ia fazer o parto. Sim, tinha tipo 5 médicos e ninguém sabia quem é que ia fazer o parto. Como foi isso? Então, essas mulheres que optam por ir pelo chá, que acontecem isso. Na verdade, você passa por um clínico. Na verdade, você passa por um clínico e você fica tratando ali com ele, e tem uma enfermeira que é responsável por você. Entendi. Entendeu? E daí não você é um obstetra. Não é obstetra. Aí você só vai ter acesso ao seu obstetra, né? A pessoa que vai fazer o seu parto, geralmente ou um mês antes da gestação, e tem casos também que a mulher só vai conhecer o seu obstetra uma semana antes do parto. Entendi. E no seu caso foi diferente? No meu caso foi diferente. Você foi já igual conheceu? Do Brasil. Igual do Brasil? Igual do Brasil. Então, quantas vezes você foi
ao médico durante o seu pré-natal até o momento do parto? Eu fui todos os meses. Quando eu descobri a gravidez dela, eu tava bem no início, eu tinha acho que 4 semanas. Sim. E ali eu já entrei em contato com o médico, que eu queria ir, porque eu já sabia qual era esse processo com ele, né, de pré-natal. Então eu marquei, agendei com ele e daí eu tratei até ganhar ela. Era uma vez por mês que eu ia. Todas essas vezes que você foi lá, você fazia ultra? Eu fazia outra no consultório dele, porque ele tem um aparelho lá, então ele fazia a ultra e ele me mandava por e-mail as fotos. Aí fora as ultrações, que são as completas, que a gente chama aqui, que é a máquina, aquela máquina Sim. maior lá e tal, que você faz todo média, criança, né, vê peso, essas coisas assim. Aí essa você faz apenas 3 vezes durante o seu pré-natal. Então, eu acho que foi isso que eu ouvi das meninas que ficaram grávidas. Que durante todo o pré-natal fizeram 2 ou 3 ultras. Você não, você fez... Você teve 8 consultas, mais ou menos? Não, tive muito mais. Mais. E Tive todas mais. fez... Todas ele fez. Agora me diga uma coisa, nesse lance de pandemia que a gente tá passando agora, a gente sabe que no pré-natal os pais gostam de ir, né? Aí eu vi o coração lá, tudo eu ouvi dos meninos. Como é que aconteceu isso aqui? Não aconteceu, né? O Luiz não foi nenhuma Não, vez com você? Durante a pandemia o Luiz não pôde me acompanhar nenhuma vez. A Sophie só conseguiu ver já no final da gestação, que daí eles permitiram ela entrar. E foi só uma vez também. E tem um detalhe assim que eu achei diferente, é que eles não têm o hábito de ouvir o coração do neném. Eu fui ouvir o coração dela no final da gestação, no meu monitoramento. Porque uma coisa que foi... aí nisso é diferente no Brasil, porque pelo menos há 8 anos atrás, quando eu fiquei grávida da Sophie, eu não tive monitoramento no final da minha gestação. Agora aqui não, aqui eles fazem um acompanhamento no final da gestação e que você faz esse monitoramento no hospital, entendeu? Com outro médico, e eles repassam todo esse todo o resultado ali do exame para o seu médico, né? Mas você já tem a resposta ali já com esse médico mesmo, de como tá, como que não tá, se tá tendo contração, se não tá tendo, se tá perdendo líquido amniótico ou não. Então eles fazem um monitoramento assim completo. Ah, ok. Mas em nenhum momento você fazia tudo só, você ia só? Tudo sozinha. Tudo sozinha? Tudo sozinha. Quando marcaram o seu parto, eles... Antes disso, melhor dizendo. Porque antes do parto você já foi várias vezes lá, fez várias ultras, essas coisas. Foi questionado como você ia pagar isso? Não. Você usou o plano de saúde? Como foi isso? Eu usei o plano de saúde, mas em nenhum momento eles te perguntam se você vai pagar, se você não vai, nada. Mas como assim? Você não pega uma carteira para marcar nada? Eles pegam... o meu médico, ele pegou... Na minha primeira consulta, eles pegaram já o meu plano. Sim, que é o plano daqui de Massachusetts. Isso. Eu usei uma extensão do Mass Health, na realidade. É porque o Mass Health em si não cobre. Mas aí, você tinha o Mass Health. E quando ficou grávida, você automaticamente foi para esse plano? Não, ou você teve que fazer uma aplicação, alguma coisa do tipo? Eu tive que ligar lá por telefone, né, e falar. E até mesmo porque, assim, você... aqui, né, a vantagem da gente morar em Massachusetts é que você tem tradutores, né? Não, onde você ligar, onde você for, você pode pedir. Qualquer órgão que você tiver, qualquer local, você diz, preciso de um tradutor, ele vai colocar um tradutor no telefone e vocês vão ficar conversando entre 3. Sim. Só que às vezes, que nem, por exemplo, quando eu liguei pra mudar, eu não consegui o tradutor pra português no dia. E daí, como eu falo um pouco de espanhol, então eu fui no espanhol mesmo, fui na raça. E no inglês? No inglês não dá por telefone, bebê. Não, inglês pra mim por telefone não dá. É muito difícil ainda. É muito difícil ainda. Totalmente diferente. É uma dificuldade que eu tenho muito grande também. Mas aí você aplicou. Toda a sua família que estava em um plano migrou pro outro? Não, só eu.
Só você? Só eu. E eles justificaram alguma coisa? Não, eles não te perguntam nada. A única coisa que eles perguntaram era qual que era a data que ela iria nascer. Só isso. Aí eu passei uma data que o médico me passou. Uma data estimada, né? Isso, estimada. E só. E sem contar que tem outra coisa. Uma das preocupações que toda mulher tem, e essa era uma informação que eu tinha, e eu tinha muito medo disso, que eles falam que aqui mulher só ganha parto normal. Interessante. Que não ganha cesárea. E não é assim. Então isso aí é boato, é coisa de... É boato. É conversa de calçada. É boato. Pode? Pode, você pode ganhar sim por cesárea. O que acontece é que, no geral, quando você tem a sua primeira gestação, eles tentam sim o parto normal, se a mulher tem uma saúde ali, a gravidez está correndo tudo certo, aí eles tentam sim, no primeiro momento ali, o parto normal. Agora, se a mulher já tem uma cesárea e seja menos de 8 anos, eles partem direto para cesárea. O meu médico, no caso o meu médico, se a mulher tem uma cesárea, ele já tenta uma cesárea, a segunda já é cesárea. Mas isso aí era uma vontade sua? Era uma vontade minha. Você não queria ter normal? Não queria ter normal. Porque eu já tive, da Sophie, eu já tive problemas na hora de ganhar, né, vamos dizer assim. Algumas complicações? Isso, eu não dilato, entendeu? Já tenho esse quadro assim, então eu não queria arriscar também se eu caso fosse ter outro filho, eu não queria arriscar. Entendi. Então, nessa questão do plano de saúde, eles não questionaram nada a você? Nada. Só perguntaram a data que você... Só a data. E que chegaram a passar custo de parto? Não. Nunca disseram assim, não, o parto vai ser $50 mil, $40 mil? Não. A única informação que eu tenho é que o parto normal, eu não sei se são em todos os hospitais, né? Porque tem essa variação aqui de cidade para cidade. Mas a informação que eu tenho é que um parto normal fica em torno de $34 mil. $34 mil. E um cesárea, $52 mil. Uau! Tá vendo aí, Luiz? Ela economizou, ela né? botou sua vida em risco. Porque já pensou... Né? Mas graças a Deus o plano aqui cobre tudo, né? E eles dizem que cobre não por sua causa, sim por causa da criança. Por causa da criança. Tanto é que a Hailey, quando ela nasceu, eles já mandaram para nós, né, o plano, as opções de plano de saúde para ela na realidade. Então veio várias opções. Sem mentira nenhuma, veio mais ou menos umas 20 opções de plano de saúde pra gente escolher pra ela. E com tudo gratuito. Tudo incluso. Tudo. Tudo pelo governo. Tudo pelo governo, porque ela é americana. Ela é americana. Então, galera, vale salientar o seguinte, que é isso que o governo fala, que não é para ela e sim para o bebê. Sim. Na época tinha o public charge, tava valendo. Tava valendo. Isso, galera, era que muita gente tava amedrontando. Não, você não pode, porque isso agora o governo pode atrapalhar alguma mudança de status, porque você tá usando esse tipo de plano. Mas amigos em comuns que a gente conhece, que tava grávida também, e tava no processo de green card, e quando ela foi falar isso com a advogada disse assim, ó, sua família não, mas você e a criança vão ser cobertos. Então, sua família vai para um plano particular e você e seu bebê vai ter o plano do governo do estado, onde vai cobrir tudo. Sim, Quando você... eu me internei uma vez e depois de alguns dias que já estava em casa, chegou uma conta. Eu vi. Você viu, né? Os vídeos tem aí no canal. Chega uma conta e diz assim, o governo cobriu tanto e você vai pagar tanto. No meu caso, eu paguei $50. Chegou alguma coisa do tipo para você? Nada. Mas nenhum informativo dizendo quanto é que gastaram lá? Nada. E sem contar que esse plano, ele cobre a mãe, né, e o bebê assim que nasce, né, até o bebê ter o plano de saúde dele. E como agora teve essa questão da pandemia, então eles cobriram o gasto do Luiz.
Porque o Luiz teve que me acompanhar no hospital. Como assim? Eles pagaram o Luiz? Eles pagaram todo o custo do Luiz, da hospedagem do Luiz no hospital, eles pagaram. Ah, tá certo, porque como acompanhante ele ia ter que pagar. Sim, porque ele não podia descer do... por exemplo, você tem que comer. Sim. Aí, o Luiz não podia descer no Dunkin' de baixo, no térreo do hospital, pra pegar. Ele só podia ficar dentro do mesmo andar ali, do quarto. Então, eles pagaram toda a alimentação do Luiz. Ah, interessante. O próprio plano, porque por causa da questão da pandemia Sim. também, né? Uhum. Então, por mais que foi uma coisa, numa pandemia, onde a gente estava todo mundo em casa, você foi bem assistida. Foi. Eu não tenho o que reclamar. Mais uma pergunta pra gente finalizar aqui, que tem muita informação bacana. No momento que você ficou grávida, que você disse, meu Deus do céu, tô grávida, engravidei. Uhum. A situação que a gente estava passando no momento lhe preocupou? Meu Deus, como é que vai ser agora toda a minha gestação nesse caos que nós estamos vivendo? No primeiro momento não me preocupou, porque né, a gente estava em quarentena. Que a gente pensou que eram 40 dias. A gente pensou que aquilo ali ia acabar, né? Que não ia durar tanto tempo. Eu acho que foi aí que a gente entendeu que quarentena não são nem 14 nem 40, são muito mais dias. Muito mais dias. E daí, conforme as coisas foram se prolongando, que daí sim eu comecei a ficar preocupada. Quase que eu esqueço de falar uma coisa pra vocês. A Glaucia, ela pegou Covid durante a gestação. Peguei. Como foi isso? Como foi lidar com toda essa situação de gestação mais o Covid? Foram longos 15 dias. Porque no primeiro momento, a minha preocupação era só com a bebê. Uhum. Porque como eu acho que no 5º mês, mais ou menos, 5º ou 6º mês de gestação, então a minha preocupação primeiro era com ela. Quando meu médico falou pra mim assim, não tem problema, não vai passar pra ela, não existe nenhum estudo que comprove e tal, que passa pela placenta, eu falei, ok, então agora a preocupação é comigo, né? Porque, querendo ou não, eu mando nutrientes pra ela, né? Uhum. A preocupação era comigo. E daí a gente fez todo o isolamento aqui em casa, né? Mas a gente também só levou a sério esse isolamento uns 5 dias. Porque realmente eles não pegaram, o Luiz não pegou, a Sophie também não, e eu já tava no final do Covid quando eu descobri na realidade. Aí vocês testaram várias vezes? Sim, porque eu já tava com Covid antes de fazer o exame. Porque eu já tava com sintomas. E só que a gente não prestou atenção nos sintomas, eu achei que era uma gripe. Então eu fiquei tomando chá em casa, sabe? Esses chás de vó. Eu fazia aquele caldeirada de chá e tomava isso. Porque eu também não podia tomar remédio por conta da gravidez. O que é que seu médico falou? Basicamente assim, como eu já tinha acabado com os sintomas, né? Eu já tava voltando a sentir cheiro, voltando a sentir o sabor das coisas. A falta de ar ainda persistia, mas também não foi nada que me fizesse sair correndo para ir pro hospital. Graças a Deus, né? Não chegou a esse ponto. Então a gente ficou só em alerta em casa, né? Cuidando temperatura, essas coisas assim, e a falta de ar, caso, né, eu realmente precisasse ir. E daí a gente só ficou monitorando assim de longe mesmo. Mas não foi. Foi tranquilo, né? Foi tranquilo. No meu caso foi tranquilo. A gente teve toda uma preocupação em relação à nenê, mas como não passava para ela, então eu só fui tentando aumentar a minha imunidade. Então passou por essa turbulência. Sim. De boa. Sim, passei tranquila. Graças a Deus passei tranquila. Gente, eu tenho certeza que se tivesse uma mulher aqui, as perguntas seriam bem melhores, certo? Mas tem uma coisa que a gente ia finalizar o vídeo sem ela contar. A Glaucia aproveitou a hora da cesárea e ela fez a ligação, né? Fiz a laqueadura. Eu fiz a laqueadura e tudo incluso também pelo plano. Eles questionaram
porque você queria fazer? Só porque você já tinha uma menina, pô, 2? Essa era uma das preocupações que eu tinha. Porque quando eu decidi que eu falei assim, não, eu só quero realmente ter essa gestação, porque eu também sofro muito durante a minha gestação, né, com os enjoos, né, e daí eu falei, não, eu não quero ter mais filhos, só quero ter a Hailey e ponto final. E quando eu cheguei no meu médico para conversar com ele, eu até cheguei meio sem jeito, assim, de falar, porque eu não sabia o que ele ia achar disso, né? Eu não sei como que era a regra aqui. E daí eu já cheguei abordando ele justamente assim, né? Perguntando, falando pra ele, ó, eu não conheço a regra daqui, como que funciona. No Brasil é assim, assim. E aqui, como que eu faço pra mim fazer a laqueadura? Eu posso fazer com a idade que eu tenho, com as 2 filhas agora? Aí ele falou assim, pode, sem problema nenhum. Só que aqui, o pai tem que assinar. Ah, você precisa... Tipo uma autorização do pai. Isso, os 2 têm que assinar, o casal tem que assinar. Aí no mesmo dia que eu falei com ele já, na hora que eu saí da consulta, eu já tava com papel impresso, já assinei, né, autorizando. E no dia, né, antes de eu sair do consultório, ele falou assim, olha, se no dia da cesárea, na hora que você estivesse deitado lá no centro cirúrgico, se você falar pra mim assim, não quero fazer mais, eu não faço. Ok. Ele disse que ia perguntar? O quê? Se você queria continuar fazer ou não. Ele ia esperar você dizer que não queria. Ele perguntou. Esse é um outro detalhe, né? Essa é uma outra diferença que eu notei em relação ao Brasil. Porque lá, tudo que você vai fazer, você é perguntado tudo de novo. Por que você tá ali? Mesmo que é uma cesárea, eu tava com uma barrigona, né? Óbvio que eu ia ganhar o neném. Mas eles perguntavam pra mim, você tá aqui por qual motivo? Ah, porque eu vou ganhar um filho, né? Ah, de que forma você vai ganhar? Entendeu? É parto normal, parto cesárea? Você tá de acordo, você não tá de acordo? Entendeu? Eles perguntam tudo. Nesse momento que você tava deitado lá, era sem intérprete? Não, eu tinha um intérprete. Você pediu um intérprete? Eu pedi. Esse é um... Nossa, é outro ponto interessante. Porque como o Luiz é fluente, na hora eu falei assim, bom, eu vou usar o Luiz, né? Porque são termos técnicos, né? Não é uma coisa tão simples de você realmente falar. Começam algumas coisas técnicas que faz com que você não se sinta segura. Sim, é muito diferente você, que nem eu chegar lá para uma ultrassom, para um monitoramento, chegar lá e falar assim, eu tenho um apontamento aqui, não sei o que, nananã, e você conversar ali com o médico, perguntar como que tá seu filho, é uma coisa. Agora, na hora de você chegar lá, que você vai passar por um anestesista, eu passei por uma anestesista e o residente da anestesista. Então, eles me encheram de pergunta, levantaram todo o meu histórico no dia que eu fui ganhar a Hailey. Então, é muita informação. E daí eu assinei um termo me responsabilizando, né, pelo Luiz ser o meu tradutor. Só que mesmo assim, na hora que eu passava pelo médico, eles pediam, eles pegavam um tradutor pra mim. Ah, entendi. Entendeu? Pra eles terem certeza que realmente eu estou entendendo. Que eu estou ciente de tudo que está sendo falado. Quando eu tenho alguma coisa para resolver que é uma coisa muito técnica, ou Dona Letícia vai comigo, ou eu peço um tradutor, porque eu tenho medo de um negocinho pequeno eu fazer uma confusão. Saúde não dá pra brincar. Saúde não dá pra brincar. Não pode brincar com isso. Principalmente que nem quando eu passava mal, né? Às vezes que eu passei mal, que eu ia pro hospital, às vezes na entrada ali, são informações básicas que a gente aprende no primeiro dia de aula, né? E mesmo assim, às vezes eu pegava um tradutor. Porque você tá mal, você tá debilitado, você, às vezes pode ser que você entenda alguma coisa errada e você passa uma informação errada, né? E pode ser que você tome um medicamento errado por conta disso. Então não pode. Então eu geralmente sempre pegava, e daí quando eu entrava pro hospital, assim, que eu ia ser medicada, aí ali eu já não pegava mais tradutor. Aí eles pegavam mais pra mim. Então. Porque daí ele via que você se comunicava de certa forma, conseguia se comunicar, então eles nem pediam mais tradutor. Agora, durante a minha estadia lá no hospital, no parto, né, na cesárea dela, eles pegaram, no dia da cesárea, eles pediram o tradutor. O tradutor era pelo telefone ou era uma pessoa? Não, é aquela... Eles têm um monitorzinho, né? Tá certo. Eles têm um monitorzinho ali e fica ali. Ok. Então, galera, vocês viram que em várias horas aqui a Glaucia disse assim,
Ah, isso é uma coisa interessante. Ah, isso é uma coisa interessante. E ela tem muita coisa interessante para falar para vocês. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o canal do YouTube da Glauce e também o Instagram. Essa nova etapa do canal tá virada mais para essa parte feminina, né, Glauce? Sim, tá voltado mais para esse lado feminino. É claro que eu não coloquei ainda, assim, da forma com que eu quero, né? Eu ainda voltei com um pouco de informação, mas o meu objetivo é esse, é focar mais pro lado feminino. Muito bom, porque aqui tem muitas conversas que a gente não sabe nem como é que elas começam, né? Talvez um telefone sem fio, um fala uma coisa, o outro fala uma coisa, e a coisa vai evoluindo de uma forma errada e vira... E às vezes amedronta as pessoas, né? Sim, sim. Deixa as pessoas assim meio que... com medo de alguma coisa. Então a Glauce está aqui para passar ela. Isso aqui é a experiência que ela teve, né? E ela aprendeu muita coisa nesses 9 meses. Aprendi muito. Aprendi muito. A minha visão dos Estados Unidos é completamente diferente. Principalmente nesse quesito médico, né? Saúde. É totalmente diferente, assim. A preocupação que eles têm com uma gestante aqui é algo, sabe, assim, fora do comum, né? O tratamento que vocês têm, que a gente tem, né? O tratamento que a gente tem é outro, é tratamento VIP mesmo. Eu já precisei de hospital, já fiquei internado. Durante 42 dias, eu precisei da saúde pública de Massachusetts, que foi como um médico uma vez disse para eu, uma das entradas no meu quarto, ele disse assim: cara, você tá... E usou um palavrão. Você tá e meteu o palavrão, mas ele disse assim: você está no melhor local do mundo para ser tratado dessa doença que você tem. Então, a gente vê que o respeito à vida aqui é enorme, não é? É enorme. Então, galera, muito obrigado, Glauce, por me receber na sua casa. Imagina. Luiz, valeu, muito obrigado aí. Fez um rango aqui super, tô cheião aqui, galera. Comi 3 pratos, bem básico. Muito obrigado, galera. Compartilha esse vídeo aí, se você conhece alguma pessoa que está grávida aqui nos Estados Unidos, que vai precisar dessas orientações. E indica também o canal da Glauce, que está aqui na descrição. Obrigado mais uma vez. Obrigada, Bebê. Vejo vocês no próximo vídeo, galera.